TC News. Seu resultado é nossa marca. É uma alegria imensa, uma honra para todo mundo aqui do TC e da TC News conversar com o João Kepler, empresário, apresentador do programa Pivotando, lá no SBT, e autor de 10 livros. Kepler, seja muito bem-vindo, boa tarde. Obrigado por estar aqui, obrigado a todos vocês que estão assistindo. Vamos aqui debater o mercado, o cenário econômico ligado ao mundo empresarial. É uma honra a gente te receber. Kepler, queria te ouvir de saída. A gente, no nosso dia a dia aqui, fica desenhando para os nossos investidores cenários de curto, de médio, de longo prazo. Você, enquanto empresário que pensa negócios, que conversa com pessoas dos mais diferentes segmentos, qual que é a sua sensação nesse momento aqui do nosso país, nessa reta final de 2024? Você está mais otimista, um pouco mais receoso? O que você pode falar para o nosso público nesse sentido, por gentileza? Bom, eu estou otimista. No começo do novo governo, todo mundo ficou muito apreensivo, né? O que ia acontecer, como ia acontecer. Mas agora as coisas estão mais no pé no chão, digamos, e a gente, como bom empreendedor, temos que olhar para frente, tem o mercado empresarial, tem que fazer a parte dele e tem que fazer. É óbvio que todas essas mudanças, inclusive o que foi falado agora há pouco, em relação como é que vai ser a Selic, o PIB, o emprego e tudo mais, o dólar, isso afeta no nosso dia a dia, mas eu tô otimista que a gente até 26, né? Porque 26 como foi dito também, é um outro cenário, nova eleição, e momento de eleição, principalmente nacional, ela gera mais instabilidade, mais insegurança, por conta de que a gente não sabe muito bem o que vai acontecer. Nesse momento eu estou mais otimista. Nesse momento o medo, o principal receio de empreender, de investir, passou. Né? Por exemplo, eu tenho duas linhas de investimento. Eu tenho uma Venture Capital, uma empresa de investimento em startups, e uma Private Equity, uma empresa de investimento em negócios mais tradicionais. Em ambos os negócios, a gente está investindo. Ou seja, eu estou otimista em continuar investindo no país e nos negócios. Eu vou passar a palavra para o nosso Fernando Marques, que faz o programa junto com a gente toda segunda-feira, direto do Rio de Janeiro. Mas antes, João, para não perder a oportunidade, você citou o ano de 2026, que de fato é um ano que vai ter eleição nacional aqui. A gente acabou de passar por uma eleição municipal, né? O empreendedor, o empresário, ele olha com muito menos riscos para as eleições municipais. Eu fiquei com essa sensação na sua fala. No que diz respeito ao mercado financeiro, a eleição nacional faz muito mais preço, para usar aqui um jargão de mercado. Como que é isso na sua avaliação, por gentileza? A eleição municipal, ela, principalmente na de São Paulo, né, a maior cidade do país, foi uma eleição que foi federalizada, né? Sim. E, obviamente, a gente acompanhou de perto, né, não só empresários, como toda a classe nacional, e ela teve um reflexo, um impacto, e gerou uma certa preocupação, né? Mas as propostas, por menor explicada que elas fossem, né, elas gerou uma certa tranquilidade, porque todos os candidatos estavam falando em propostas propositivas, empresarialização, empreendedorismo, turismo, educação, e tudo isso é muito bom, porque isso gera oportunidade de fazer negócios e resolver problemas, porque o empresário ele ganha dinheiro, ele faz dinheiro resolvendo problemas. Então, se a política pública está nessa linha de resolver os problemas, ela vai precisar da iniciativa privada para desenvolver determinadas soluções para que isso aconteça. Então, eu vi com bons olhos e, apesar de, como eu disse, poucas propostas apresentadas, as poucas propostas que foram apresentadas tinham um reflexo, sim, positivo para a classe empresarial. Muito obrigado, João. Já tem diversas perguntas chegando aqui por meio do nosso público e eu também tenho várias dúvidas. Aproveitar o tempo aqui ao lado do João Kepler. Mas primeiro, você, meu amigo Fernando Marques. Boa. Isso é muito importante e é muito legal de ouvir a opinião do João Kepler, como um empresário, um investidor, que mostra um pouco até dessa garra do empresariado brasileiro, né? Que vê os juros subindo, vê esse ambiente mais desafiador e mesmo assim vê oportunidades e, como ele disse, né, e está otimista. E estar otimista nesse momento é para quem vê oportunidade, né? Para quem consegue enxergar as janelas que se abrem. Inclusive o mesmo pode valer na bolsa, porque muita gente pensa, os juros abriu, os juros vai subir, é ruim, mas muitas oportunidades se abrem quando a gente olha alguns negócios que ficam muito mais baratos do que estariam caso os juros fosse outro.
Quer comentar, João? Fica à Exato, vontade. o Fernando está falando, eu também concordo. Não existe nada é mais rentável que investir em negócios, né? Se você entende os fundamentos dos negócios, por que não? O que investir na bolsa é mais ou menos o que a gente faz quando a gente investe em startups. Só que não são empresas abertas publicamente, são empresas privadas. Então, o que a gente faz nessas empresas é fazer com que elas cresçam e a gente investe no valuation inicial para um valuation futuro. E a Selic e a inflação e tudo mais, ela tem um reflexo nessas empresas, mas o empreendedor, ele tem que buscar resolver aquele problema que ele está fazendo. E a empresa, ela tem que se preocupar com a sua atividade econômica e seu mundo empresarial para fazer o negócio ter fundamento e crescer. Para que mais e mais interessados que estejam olhando essa ação como oportunidade, invista se tiver os fundamentos corretos. Então, no mesmo caso, é o que a gente faz com startup. Para fazer uma parte nisso, 2020, por exemplo, o Selic 2% estava em 2020, não? 2020. 2020. Foi em 2020, 2021. Nós tivemos uma entrada gigante de recursos para o mundo de venture capital, de investimento em capital de risco, mas gigante. Ela vinha num ascendente de 3, 4 bilhões de dólares de captação de investimento. Fomos para 9, 10 em 2020 por conta da Selic 2, ou seja, ao capital de risco teve mais apetite do que a renda fixa, ou seja, do que investir em negócios era mais atrativo por conta do risco do que investir por conta da Selic 2. A Selic alta, o que aconteceu? Esse dinheiro voltou para outro tipo de ativo, para outra classe de ativos, e em 2022 passamos a ter uma entrada normal de 4 bi e 5 bi de captação de investimento. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer que investir nessa classe de ativos nossa de alto risco não é para todo mundo. Não é para qualquer tipo de investidor que tem que entender o que está fazendo. Então, a Selic alta, nós continuamos com a captação boa dos patamares de 2020 e 2019. Entende o que eu quero dizer? Muito legal te ouvir. Então, entende? Disso. Então, não é a Selic alta, baixa ou mais meio, porque eu acredito que ela vai ter mais meio daqui para frente, pelo menos até o final do ano. Mas isso não vai refletir na nossa atividade econômica de investimento. Porque 5% do seu patrimônio, primeiro você tem que diversificar. E segundo, 5 a 10% do seu patrimônio você tem que alocar nesse tipo de ativo. Alternativos e etc. Então, é o que a gente faz. João, tem várias perguntas chegando aqui para você. Eu quero agradecer a mensagem do José Calper, o Ricardo, Júlio César, o Eric, Caio Sampaio, Samir da Silva Rosa. Já estamos aqui ultrapassando a região também de 1.250 likes. Ô João, no mercado financeiro, a gente tem uma máxima que diz o seguinte, que o mercado financeiro, ele tem as suas negociações todos os dias acontecendo entre o medo de você perder dinheiro e a ganância de você deixar passar uma oportunidade e ganhar menos do que poderia ou menos do que gostaria. Eu queria que você fizesse um paralelo com esses dois sentimentos que eu citei aqui, o medo e a ganância, que são sentimentos comuns, né, dentro dessa máxima no mercado financeiro, para o empresário. Porque me parece que o empresário ele tem que buscar um equilíbrio todos os dias para conseguir tocar o seu negócio, fazer a gestão ali do seu time de colaboradores, e o medo e a ganância pode acabar atrapalhando um pouco. Você fala aqui com muito equilíbrio sobre a situação do país e é por isso que eu te endereço essa pergunta. Olha, no mundo do investimento em venture capital, por exemplo, a gente usa a palavra FOMO, Fear of Missing Out. A gente fala muito aqui também. Ou seja, medo de perder uma oportunidade, né? O empresário, do lado do empresário, ele tem a vontade de fazer dinheiro e não ganhar dinheiro. Porque o empresário que quer ganhar dinheiro, ele tanto pode ganhar como perder. Quando você tem um nível de consciência e entende que é sobre fazer dinheiro e não ganhar dinheiro, você enfrenta qualquer coisa porque você não fica nessa oscilação e não fica aquela história como é que você falou, do ego, da vontade? Como a ganância a ganância, não fica na ganância. Porque ele sabe o que é fazer dinheiro, ele precisa ter, de novo, os fundamentos empresariais do negócio dele. A conta tem que fechar, tem que saber quanto é o CAC sobre a ITV e várias métricas e coisas que dão a ele um equilíbrio e uma sustentação para poder desenvolver o negócio dele. Quem faz isso, essa história da ganância, o empresário que tem ganância é o empresário que quer ganhar dinheiro. Então, ele se expõe ao risco de perder dinheiro. É a mesma coisa, você vai no cassino. Você vai no cassino, se você conseguir entrar por uma porta e sair por outra sem jogar, eu digo, você está equilibrado. Acontece que as pessoas entram no cassino, vou jogar ali naquela roletinha ali, por exemplo. Aí perdeu e não quer ir embora, porque quer recuperar.
Esse é o risco da ruína, não é? Então, o empresário ele tem que entender e tem que subir o nível de consciência dele para ele entender que não é fazer, não é ganhar. Quando é ganhar, é o quê? Quer ganhar sempre. Ou ter lucro sempre, ou quer ter mais lucro. Na verdade, ele precisa equilibrar isso, né, para poder administrar esse risco da ruína. Muito legal. Fernando Marques, palavra com você mais uma vez. Fica à vontade, meu amigo. Eu concordo completamente com as palavras do João. Eu queria, na verdade, até interessar uma pergunta a ele, né? Se for possível. Sim. Ele falou algo muito interessante, que eu me surpreendi de ouvir, que o nível de aplicações que eles têm recebido não diminuiu. Mas o humor do investidor que vocês têm, ele mudou, porque, obviamente, é claro que é um alinhamento entre vocês e seus clientes e quem está indo junto, mas a gente entende que muitas vezes esse investidor, mesmo botando uma parte menor do capital, aí ele fica com mais medo, ele pensa, mas esse tipo de ativo, ele faz sentido agora, por mais que seja até o momento mais barato para comprar, até mesmo no tipo de negócio, né, de venture capital. A conversa com esse tipo de investidor, com esse tipo de cliente que vocês têm, ela mudou? O humor dele mudou? Obrigado pela pergunta. O investidor que investe nessa classe de ativo, ele aloca uma parte pequena do seu patrimônio pessoal. Ele sabe o que está fazendo, porque ele pode, em 10 anos, multiplicar esse valor investido, ou assim como ele pode perder tudo, porque não existe nenhuma garantia, nenhum retorno sobre o investimento. Então, diante disso, não dá para a gente aceitar qualquer tipo de investidor. Não dá para a gente aceitar um investidor que só tem aquele dinheiro. Se ele só tem aquele dinheiro, ele precisa deixar na renda fixa ou fazer outra coisa, ou diversificar com outra classe de ativo, não com a gente. A nossa classe de ativos, ela é a risco, apesar de que nós fazemos a mesma coisa há 8 anos e nos tornamos, como Venture Capital, por exemplo, o Venture Capital mais ativo da América Latina. A gente é número 8, praticamente, do mundo e o número 1 da América Latina, em número de investimento. A gente tem mais de 1.700 companhias investidas. A gente investe em torno de 10 empresas por mês. Então, e a gente investe recurso próprio e parte de convidados. A gente não é público, não abre, não capta dinheiro público. Mas se eu vou te falar em termos de captação, de entrada de recursos, de busca de investidores, pasme, não diminuiu. Por quê? Nós somos procurados por quem entende do assunto. Então, esse é um dinheiro carimbado, entende? Não é, agora eu vou investir. Não, melhor vai investir na bolsa, ou então você vai investir em outro lugar. Aqui não, porque aqui você precisa entender qual é a nossa tese, quais são nossos fundamentos. E nós decidimos investir no começo, é quando o empreendedor precisa. A gente pega 10 milhões, por exemplo, e aloca em 5 companhias, 6 companhias, e não em uma. E com isso eu diversifico dentro da diversificação. E o risco do investidor diminui muito e o meu também. E nesse sentido, o que é que a gente faz? Entra no valuation menor e leva essa companhia até ela ficar grande. A partir do momento que ela fica grande, o valuation vai ser muito maior. Ou seja, a gente multiplica multiplica o valor investido. E o que a gente faz também é usar isso como estratégia para sair rápido. Ou seja, a gente entra cedo, early stage, e sai o mais rápido possível, chamado early exit. Nessa linha, a gente vendeu nos últimos 3 anos 110 empresas. 110 companhias foram vendidas, 110 startups foram vendidas. Então, assim, respondendo a sua pergunta, não. O investidor que investe com a gente, ele não está preocupado se esse é um bom momento ou não para investir, até porque ele já tem os recursos no imobiliário, renda fixa, fundo A, fundo B, e está tudo bem, e continua lá, e tem que deixar mesmo a sua proteção patrimonial. Agora, 5% do seu patrimônio, se não fizer falta em até 10 anos, tudo bem, seja bem-vindo. Mas você tem que saber o que está fazendo. Por isso nós nos preocupamos com isso, nós temos uma academy, uma academia de educação para mostrar como é que é essa classe de ativo, como é que é esse tipo de investimento. João, tem muita gente falando aqui, você comentou no início da nossa conversa a respeito do seu otimismo com o atual momento da economia brasileira. Tem algumas pessoas falando sobre o aumento de impostos. Esse é um assunto que a gente trata bastante aqui na programação da TC News. Isso de alguma maneira está afetando os negócios? O que você pode falar para o nosso público nesse sentido? Isso pode afetar, dependendo do seu segmento, do seu setor. Eu entendo o que você está falando, mas eu sou um pouco adepto ao estoicismo. Se tem o que você não controla, controlado está. Então por que você vai ficar brigando com o tema?
né? Você pode politicamente tentar fazer alguma ação para proteger o segmento A, B, C, mas, cara, dentro daquilo que eu posso administrar, eu vou para frente, eu vou fazer, eu vou trabalhar e envolver aquele custo dentro da operação, né? Você não pode parar a sua empresa para ficar chorando, ficar lamentando. Você tem que ir para frente. O empreendedor é assim. Empreendedor é uma missão sem fim, sem saber exatamente qual é a missão. Então, o que você vai fazer? Buscar o resultado da sua empresa. Você passar a maior parte do tempo brigando com o tema, você não vai para frente. Você fica perdendo muito tempo chorando o leite derramado. Agora, eu não estou concordando com o governo em aumentar nada. Não é isso. É diferente. O que eu estou dizendo é, se a gente não tem como resolver, resolvido está, irmão. Então vamos trabalhar, vamos para cima. No mundo das empresas que eu administro, por exemplo, pandemia. Sim. Na época da pandemia, o que foi que a gente fez? Um manifesto, assim, reduz custo, faz isso, faz aquilo. Orientação. E é isso que falta aos segmentos. Orientação ao segmento de acordo com o que está acontecendo agora. Naquele momento. E aí, se mudar, que bom, mudou para melhor. A pandemia acabou. Então volta e vamos investir de outra forma e vamos para outro caminho. Eu não sou otimista demais. Né? Eu sei que as pessoas podem estar reclamando, mas aí não, o que não pode é ficar com esse negócio de partidário, político e não sei o quê, ficar brigando, fla-flu. Isso não vai levar a nada. Isso não vai resolver o problema. Né? Então eu sou um cara otimista dentro dos meus negócios. Senão eu não estaria investindo. O senhor entende que o empresário brasileiro, ele é resiliente? Muito, muito. Ninguém... Rapaz, quem empreende no Brasil, empreende em qualquer lugar do mundo, velho. Porque onde tem mais problema? Onde tem mais situações como essa? Aqui. Então, pô, se isso é verdade, a resiliência é fundamento. Não é verdade? O cara ser antifrágil e tudo, cara, é base. Se você não tiver isso, você não cresce. Você não sobrevive, na verdade. Então, sabendo disso, por que você não vai trabalhar a sua mentalidade para você trabalhar para ser mais resiliente, por exemplo? Muito legal. Olha, 2 horas mais 52 minutos. Temos aqui ainda cerca de 5 minutos de conversa com o João Kepler. Muito obrigado por todas as mensagens. Agora é você, meu amigo Fernando Marques. Boa. É interessante isso que o João falou, porque por acaso hoje eu falei isso dentro do TC, muito parecido, né? Estavam reclamando que o Brasil é horrível, tem que morar fora, porque aqui não funciona. E eu comentei justamente disso, né? Que o empresário aqui, o empreendedor aqui, ele é muito bom. Ele aguenta no tempo, né? Não falando de agora só, no tempo, os juros do Brasil, o juro real, ele é alto. Ele ficou baixo por um tempo, mas os empresários conseguem empreender aqui, crescer aqui, mesmo com um ambiente muito adverso e com os juros reais mais altos do mundo, sem ter uma guerra, né, que é o caso da Rússia, por exemplo. Isso mostra muito do perfil do empresário, né? E eu acho que se a gente tivéssemos, eu acho que isso é exatamente o que o João tem alinhado com os clientes dele, né? Mais investidores alinhados com essa questão, parecido com a cabeça do empresário, o mercado de capitais ficaria mais sólido. Mas é claro, né, de forma estrutural, e até acho que o João vai concordar, né, facilitaria muito, né, se as coisas acontecessem melhor, os juros abaixassem, tivesse menos impostos, o ambiente melhora, né, acho que você tem um empurrão para frente. Hoje a gente não tem esse empurrão, por assim dizer, mas não é por isso que a cabeça do empresário, do investidor deveria mudar. Bom, claro, é muito interessante o que ele está falando, porque se você não se prepara para o pior, e você fica o tempo todo reclamando do pior. Então, nós temos essa característica de trabalhar em qualquer situação, em qualquer momento, em qualquer clima, em qualquer coisa. O investidor, e aí vocês fazem um trabalho de esclarecer, de ampliar as oportunidades, ele tem que entender que isso é uma oportunidade, não é porque o preço da ação está barato, é porque tem fundamento investir em negócio. E a educação, ela entra nesse processo, porque o que eu estou falando para vocês, eu sei que poucos empresários entendem, poucos investidores entendem, porque para ele é melhor deixar naquela categoria da renda fixa, do rentista, de receber o juro, porque, é muito bom receber juros. Mas eu te pergunto, aí eu vejo, Fernando, o que eu costumo dizer para os empresários. Existe o capital produtivo, né? E existe outro tipo de capital. Mas vamos falar do capital produtivo. Quando eu aloco 500 mil numa empresa, o que eu estou gerando? Eu estou gerando renda, desenvolvimento econômico, emprego, trabalho, produtividade, certo? Isso tem energia, dinheiro tem energia. Então presta atenção. Se eu pego o dinheiro, o mesmo 500 mil, e deixo aplicado numa renda fixa qualquer, com todo respeito ao sistema,
ele vai pagar aquela taxa que normal, que é o sistema é esse, funciona. Então você recebe aqueles juros combinados. Aqui, essa empresa que você investiu, ela pode dar certo e pode não dar. Se ela der certo, ela vai dar muito bem. E vai pagar muito mais do que qualquer renda, porque se você for olhar os nossos números dos últimos 3 anos, são muito bons. Eu não vou nem falar de número aqui para não ficar parecendo que eu estou puxando sardinha para o nosso lado. Mas é proporcional ao risco, ok? É proporcional ao risco. Aqui não tem risco. É a renda fixa, garantida, combinada. E está tudo certo. Só que qual foi a energia que você gerou? Seu dinheiro está lá parado, não está gerando produtividade, trabalho, renda, emprego, nada, impostos, nada. Aqui está parado na renda fixa. Quando você investe numa ação na bolsa, quando você investe em negócios, cara, isso é energia, isso é dinheiro sendo aplicado em capital produtivo. Então não tem nada de romantismo que eu estou falando da prática. Então você, o empresário, o investidor, ele precisa entender qual é essa diferença. Que ele precisa apoiar negócios brasileiros, apoiar os empresários brasileiros, porque esses caras estão investindo aqui, estão fazendo o negócio dele aqui, porque poderia muito bem morar lá fora, investir lá fora, como muita gente foi embora. Eu não vou chamar de covarde, eu vou chamar de que resolveu empreender lá fora. Tá tudo bem. Só que quem ficou? Vamos valorizar. Vamos valorizar quem ficou, vamos investir em quem ficou e vamos investir nessas empresas, desde que elas tenham fundamento, organização, processos organizados, para que eles possam, através dessa organização, crescer. O Diego tá aqui, excelente visão. O Emerson Figueiredo, sensacional. Gratidão. O Desafio do Milhão tá escrevendo aqui, ótima tarde pro João Kepler. Em linha com o que todos estão falando, o Desafio do Milhão escreveu, o imposto influencia, mas não determina o sucesso ou o fracasso do empreendedor. Muito bem. Acho que é por aí. Ô João, pra gente também te liberar, faltam 2 minutinhos aqui pra reta final do nosso programa. Você falou sobre a gama de empresas que o senhor investe. Tem algum setor que o senhor gosta mais? Ou a decisão de investimento vai muito mais em linha com o potencial do negócio, o feeling com outro empresário, com outro empreendedor que está lá na ponta, a forma como esse empreendedor vive o negócio? Ou o senhor tem algum segmento que prefere mais? Como que o senhor toma a decisão na hora de investir em uma empresa? Não é por segmento e a gente não segue manada, nem segue tendência desse tipo, agora é isso, agora é metaverso, agora é paleta mexicana, não tem isso. Não tem isso, a gente sempre investe baseado na solução apresentada em relação ao problema que existe. E quem é o time e o empreendedor que vai fazer aquilo acontecer. Então é muito mais sobre o time que vai desenvolver aquele negócio do que, ou está desenvolvendo, do que efetivamente a empresa. A empresa vem depois, mas primeiro vem um time que vai fazer acontecer. Então a nossa decisão, ela não tem um segmento específico. Ela tem um tamanho de mercado, ela tem um potencial de crescimento futuro. Porque imagina, a gente entra hoje para sair amanhã. Então, quanto maior for o valuation futuro desse negócio, e aí entra o equity, né, que é a nossa estratégia, inclusive é meu livro O Poder do Equity, o último livro, que é muito interessante nessa linha, quanto é o seu valor hoje e quanto é o seu valor amanhã. Se você tiver essa lógica bem implantada, esse conhecimento certo aplicado, você vai entender como é que funciona esse game e como é que funciona esse tipo de investimento empresarial. A questão, e indo para o final e agradecendo já o almoço, que foi incrível, adorei almoçar com vocês. Só faltou a comida aqui, viu, gente? Mas na próxima a gente vai providenciar. Tem que providenciar a comida. Para um outro lado, os empresários precisam entender o seu valor de patrimonial. Poucos sabem quanto vale a sua empresa. Poucos, mas não tem nada a ver, porque eu não vou vender minha empresa. Não é sobre vender a empresa, é saber quanto é seu patrimônio. E não é só ativo e passivo, tem várias formas de calcular o valuation. Né? E aí você sabe que o seu valor é esse. O que eu vou fazer? O que você vai fazer com isso? Com esse valor? Você sabe que sua empresa vale 1 milhão porque você calculou. Tal. Sabe que vale 1 milhão? Beleza, você tem R$1 milhão se você for 100% dono da empresa. E aí você fica só pensando em vender e fazer. Não, velho. Você pode usar parte desse patrimônio para trazer os melhores talentos, para fazer deals, para fazer swap de ações, para fazer várias coisas. Então, quem não sabe o seu equity, não sabe que tem um poder na mão, além do valor de faturamento e de geração de riqueza daquela companhia. Sensacional! A galera tá aqui no chat falando uma aula, é Humberto Prudêncio. E foi mesmo, e conversa boa passa rápido, é por isso que essa aqui passou voando. João, muito obrigado, parabéns pelo trabalho, e os microfones da TC News seguem abertos, à disposição para uma próxima oportunidade. Muito obrigado. Gratidão e até a próxima, gente. Valeu. Muito, muito legal.
Deixa eu me despedir também do nosso Fernando Marques, direto lá do Rio de Janeiro. Fê, que conversa bacana, né? A gente fugiu um pouquinho do padrão do nosso almoço de negócios, quando a gente fica falando só sobre as empresas que têm capital aberto, mas olha, foi de fato muito especial. Obrigado por estar com a gente nessa. Eu posso fazer uma parte ao Fernando? Tudo meu. Pode, claro. Fernando, claro. Olha, presta atenção, as small caps lá, elas um dia podem ter sido uma startup, né? Então, assim, as nossas startups, as nossas pequenas empresas que a gente investe, um dia vão chegar na bolsa e você vai comentar delas aqui. Boa. É a ideia, tomara. Vai, com certeza. E esse é o caminho natural, né? Ele pega muito do early stage, né? Essa empresa do early stage eles vão sair em algum momento essas empresas que dando certo vão para a bolsa, vão virar uma small cap, quem sabe depois de mais alguns anos uma blue chip, né? E esse é o caminho virtuoso, né? Do crescimento. Quem consegue pegar imagina um fundador de uma empresa dessas, né? Começa um negócio familiar, pequeno, aí o João investe, coloca lá 1 milhão, 2 milhões, não sei. Depois ele sai, ele botou 2, tirou 10, 15. Aí mais uns anos vai para a bolsa. Esse é o ciclo virtuoso, né? Que faz a economia de fato crescer, não é o governo A ou B. E João, obrigado também, tá, pela conversa, foi ótimo. Vini, obrigado. É bom a gente mudar um pouco o ritmo, né? Em vez de falar só sobre o preço de tela. Valeu. TC News. Seu resultado é nossa marca.